Olá pessoal, boa noite. Você está comigo em mais um programa Fala Comigo. E hoje nós estamos trazendo um assunto bastante relevante para a nossa cidade, para você que está nos ouvindo. A gente vai falando sobre empreendedorismo, a gente vai falando sobre esse perfil administrativo. Estamos trazendo hoje aqui, com grande satisfação, o nosso convidado que tem esse perfil e pode nos falar sobre gestão administrativa, sobre esse lado de empreendedorismo, porque a própria pessoa ali já é conhecida na nossa cidade como alguém que é empreendedor, como alguém que é de frente, alguém que está sempre à frente aí do tempo, trazendo novidades, não só para a nossa cidade, mas para a região. E nós estamos recebendo aqui o Dixon Cavalier. Boa noite, Dixon. Seja bem-vindo aqui ao nosso Fala Comigo. É um prazer, uma alegria. Programa que eu já assisti tantos episódios, vamos dizer assim, e estar aqui pela primeira vez e abordando um assunto que é tão novo não só para a nossa cidade de Muriaé, não, mas para o Brasil inteiro. E trazer esse produto, essa empresa para Muriaé, nós vamos falar um pouquinho. Eu tenho certeza que vai surpreender e vai ser uma novidade muito produtiva para muitos que vão nos ouvir. Isso, por isso que quando nós conversamos, você me apresentou a empresa, a proposta, o projeto, a missão, por isso que a gente fez o convite a você, porque é bastante relevante. Gente, nós vamos falar de dinheiro, a gente vai falar de negócios, vai falar de dinheiro, de negócios novos, possibilidades de ganhos de dinheiro, ganhos reais em dinheiro, para quem é empreendedor, para quem é investidor, para quem precisa adquirir, né, seu imóvel, sua casa, seu carro, enfim, qualquer bem. E nós estamos falando da Ademicon. E o nosso querido Dixon vai nos apresentar a Ademicon, né? Exatamente. Eu costumo dizer que o ser humano ele tem 10 sonhos. Dos 10, 9 nós podemos realizar com a Ademicon. Você quer ter o sonho de ter uma casa, de ter um carro melhor, sonho de uma faculdade de medicina, sonho de uma viagem para o exterior, né? Sonho de ter uma aposentadoria satisfatória. Isso tudo pode ser realizado com a Ademicon. Né? E como você disse, essa vida de empreendedor né, do mesmo jeito que a liderança e a habilidade de influenciar as pessoas a serem melhores, o empreendedor ele tem que se reciclar o tempo todo, né? Essa quebra de paradigma, de entender onde que está o novo, aonde que está a mudança, para que você traga a solução, fez com que eu chegasse nessa empresa que é a Ademicon. Só fazendo uma observação aqui, Dixon, pelo conhecimento que você tem na cidade, só não abrindo parênteses com esse assunto, só fazer aqui um breve relato sobre, nós vamos falar da Ademicon agora, já está iniciando esse assunto, mas eu queria te fazer um registro aqui sobre a imobiliária, que é uma franquia que é sua também, sua e da sua esposa, né, na Hélia, e é uma franquia não só a nível nacional. Eu queria que você falasse um pouquinho dela também, porque a gente está falando do seu lado empreendedor. Então, antes da Ademicon, você trouxe para Muriaé a Remax. Eu queria que você falasse um pouquinho dela. A Remax é a maior imobiliária do mundo, né? É uma imobiliária americana, que já é um modelo de franquia há mais de 30 anos. Né? Ela é de Denver, nos Estados Unidos. Ela completou 50 anos agora. Só no Brasil, nós já estamos com mais de 600 lojas abertas, e eu conheci no meio da pandemia, né? A gente que fez uma migração, quem me conhece, muitos me conheciam da área de saúde, né? Fiquei 15 anos na gestão de hospitais, secretarias de Estado de saúde, e na pandemia, um pouco antes da pandemia, 2018 para 2019, voltei para Muriaé para administrar as empresas da família, e na pandemia, a gente realmente vendo que precisava de viver uma mudança. E aí eu pesquisei um pouco, tive que vender. A gente tem que ser o primeiro cliente, sabe, Sérgio? Preciso dizer isso. Eu precisei vender uma cobertura, precisei vender uma empresa, e acabou que quem fez o trabalho de corretagem, de gestão de documentos, aquela coisa toda, foi eu. E aí vi que faltava uma empresa focada e especializada na venda. Porque a gente tem muitas imobiliárias tradicionais muito boas na cidade que cuidam muito da administração dos imóveis, da locação, mas não tinha uma empresa voltada para a venda, para a gestão de venda. E aí, pesquisando, encontrei esse modelo que já estava em Juiz de Fora. O Juiz de Fora já tinha agências da Remax. A gente trouxe. Realmente um modelo diferenciado. A gente traz os corretores de imóveis
para serem gestores e a gente não trabalha buscando compradores. A gente trabalha para o proprietário do imóvel. Então você cuida da gestão, gestão de precificação, gestão de marketing, né? Fazer todo o trabalho para que aquele imóvel tenha visibilidade. E aí foi assim que a Remax, em pouco tempo também, 1 ano e meio, já é sucesso. Nós precisamos ampliar agora a imobiliária, né? Troquei de lugar, estou lá na Barra, na Benedito Valadares. A gente está com uma equipe de 10 profissionais. A Hélia, minha esposa, hoje é a gestora da equipe. E graças a Deus, foi um investimento também que veio a calhar e supriu uma demanda que existia na cidade de Muriaé. Então, eu quis que você falasse um pouco da Remax para justificar essa sua visão, né, diferenciada de buscar para a nossa cidade o que é novo. Agora sim a gente vai conhecer um pouco da Ademicon. A Ademicon foi bom, foi prudente você perguntar da Remax, porque eu também descobri a Ademicon como cliente. A Remax me proporcionou também desenvolver empreendimentos na cidade que até então a gente não tinha, né? Muriaé é uma cidade que você conhece a fundo e você sabe que Muriaé tem muitos loteamentos mais populares. E a gente que está lidando com o público, eu que venho da área de saúde, tenho muitos amigos médicos, a gente acaba que não tem lançamentos em Muriaé para esse público, né? Classe A, classe B, público investidor que quer fazer uma casa num condomínio fechado. A gente tem muito poucas opções. E essas opções já estão com o valor muito elevado por causa da escassez. E foi isso que a Remax me proporcionou em buscar áreas na cidade, mas não vender a área. Disciplinar e criar produtos nessas áreas. E aí eu fiz ao contrário. Eu peguei essa experiência da gestão, desenvolvi o projeto, criei projetos de condomínios fechados, né, condomínios náuticos. Outro projeto fantástico que a gente está trazendo para Muriaé é esse conceito de condomínio clube. E aí, com um projeto desenvolvido por topógrafos, engenheiros e arquitetos, aí sim eu fui buscar grandes grupos de investidores, né? Tive a grata alegria de fechar com grupos como os donos do Castelo de Itaipava, de Teresópolis, ali, fechar com o grupo dono da Viva Eventos, da Cervejaria Antuérpia. São alguns empresários que já vão investir em Muriaé. E um deles tem também empreendimento, tem muitos imóveis em Tiradentes, São João del Rei, e vendo esse trabalho de gestão desenvolvido, me convidou para aprovar um empreendimento, um loteamento lá em Tiradentes. E como ele mesmo era dono da área e queria desenvolver o empreendimento sem trazer um investidor ou um comprador, ele falou: Dixon, eu tenho muitos imóveis, mas eu não quero descapitalizar minhas empresas, busca para mim o dinheiro mais barato que você puder nos bancos. Eu preciso em torno de uns 4 milhões de reais para eu fazer a infraestrutura. E foi buscando no mercado solução financeira que eu encontrei a Ademicon. Então foi uma coisa que, graças à Remax, ao projeto dos loteamentos, que eu cheguei na Ademicon. Isso aí, mas esse justamente eu toquei no assunto da Remax para justificar esse seu lado visionário, empreendedor, né? Que muitas coisas existem e estão ali, mas poucos são as pessoas que têm a condição e a capacidade de enxergar o momento da oportunidade, fazer uma avaliação e se lançar. Sim. Foi o que você fez, você percebeu, né, enxergou a possibilidade de negócio, buscou e está aí com esse resultado de realização. Por isso que eu não estava aqui na nossa programação falar da Remax, mas eu pedi a você que falasse, porque eu sabia que ia ser bastante relevante para agora a gente falar da Ademicon, porque se você, pelo que você me falou da Remax e da Ademicon, a gente percebe que existe algo em comum, porque a Remax também ela pode, através da Ademicon, você fazer um recurso para adquirir um bem ou para fazer algum tipo de gestão e reter capital. É isso? Exatamente. Falando da Ademicon, é isso. Como que a gente chegou na Ademicon? A gente precisava pegar 4 milhões, fui para Belo Horizonte, tem o Guilherme, um grande amigo, que é dono da XP Investimentos de Belo Horizonte, e ele me apresentou primeiro proposta de 20 bancos para a gente achar o melhor crédito, mais barato. E quando ele viu que o nosso cliente tinha imóveis,
Ele, cara, eu tenho uma empresa do Paraná, de Curitiba, que é a maior do Brasil no segmento dela, que eu consigo esse mesmo dinheiro, esse crédito para você sem juros. Falei, isso aí é o sonho. Todo mundo quer. Mas já que você conhece, me apresenta. Trouxe um dos diretores nacionais da Ademicon, que é o Rafael de Curitiba, e aí nós fomos conhecer a Ademicon. A Ademicon é a maior empresa independente de consórcios do país. E eu e você, muitos dos que nos estão nos assistindo, talvez conhecem consórcio só para adquirir o bem. E aí o que nós conhecemos através de uma empresa que é pioneira, que fundou o consórcio imobiliário do país, que domina o produto, eles nos apresentaram dinheiro, crédito sem juros, e não só para esperar contemplar, mas através de uma assunção de dívida, ter esse dinheiro à vista, através de cartas já contempladas, sobre crédito estruturado, que é uma outra modalidade que eles trabalham, que são cartas de consórcio menores para você contemplar mensalmente. Então, o que é a Ademicon? A Ademicon é um banco, é uma agência de investimentos através de consórcio, que tem 32 anos de mercado, do Paraná, que hoje comercializa 1,5 bilhão por mês. E essa empresa faz com que o investimento em consórcio seja transformado em capital de giro, seja transformado em investimento. E é isso que eu queria partilhar um pouquinho com você, né, hoje, explicar um pouquinho melhor sobre isso. Diego, uma coisa que me chamou bastante atenção, igual você falou, o consórcio para adquirir um bem, e em algum momento da sua explanação ali, também com um dos seus gestores lá, a condição de você vender ainda com lucro uma carta contemplada de crédito adquirida com um percentual próximo de 30% como a margem de lucro, que é um negócio bastante interessante. Diferente dos consórcios convencionais, se eu estiver errado você me corrige, Sim. Você sofre a correção do bem adquirido à medida que ele vai aumentando até você ser contemplado. Exato. E o maior diferencial, um grande diferencial que eu entendi da Ademicon é que você pode, além de fazer um capital de giro, você ainda pode estar negociando essa carta de crédito com lucros com um percentual próximo de 30%, é isso? O lucro é muito maior, mas é isso. O que a Ademicon fez, e aí hoje o nosso negócio é o consórcio. A gente não trabalha com financiamento, com empréstimo, e o consórcio é mais um produto. Não, nós somos especialistas em consórcio. E aí, um dos nossos produtos serve exatamente esse. A gente sabe que se você pega e procura uma empresa, um empresário, um construtor e diz para ele que você tem dinheiro disponível à vista para emprestá-lo com uma taxa mensal em torno de 0,5%, 0,6% ao mês, perto de um financiamento que hoje está no mínimo 1,3%, 1,4%, esse cara quer o crédito que você tiver. Você tem 10 milhões, eu quero. E aí, isso faz com que a demanda por dinheiro à vista barato seja muito maior do que a oferta. E é isso que a Ademicon entendeu. O que ela fez? Ela dá a opção para o cliente que faz o consórcio como investimento, quando o consórcio for contemplado, ela te garante a recompra dessa carta. A própria Ademicon, o cliente Sérgio, investiu numa carta de R$1 milhão, que a parcela é R$ 5.400 por mês, e que quando a sua carta contemplar, a Ademicon te recompra com 30% do valor do crédito atualizado. Mas o seu lucro não é em cima do crédito. O seu lucro e o seu retorno é em cima daquilo que você já pagou. E aí entram, Sérgio, os diferenciais. Um consórcio... Por exemplo, se nesse 1 milhão Exato. Eu paguei R$500 mil, eu vou ter um percentual de lucro em cima do valor pago, que seria de R$500 mil. Exatamente. Que é do valor investido, vamos dizer assim. E eu vou explicar um pouco melhor. Primeiro tem os diferenciais da Ademicon. Um consórcio de imóveis da Ademicon, ele é num prazo mais estendido, de 20 anos. E você, para investimento, paga uma parcela reduzida. Até você ser contemplado, seja demore 12 meses ou 60 meses,
você vai pagar uma parcela reduzida. E a taxa da Ademicon é única. Não tem fundo de reserva, não tem adesão. É simplesmente uma taxa de administração de 24% em 20 anos. Então, nós estamos falando de 1,2% ao ano. Só que, para o investidor, nem essa taxa de administração ele paga, porque até você ser contemplado, em vez de você pagar o valor mais a taxa de administração, então vamos fazer um cálculo bem rápido, Sérgio. Você pegou R$1 milhão, mais 24%, 1.240.000. Dividido por 20 anos, 240 meses, isso dá uma parcela de R$5.100 por mês. Com os 24%. Só que eu vou te fazer uma parcela até você contemplar de 60% desse valor. Então você vai pagar até a sua contemplação R$3.300 por mês. Até contemplar. Então nem essa taxa de 24% você não vai pagar. Até você ter o crédito liberado. Só que você investiu em cartas como investidor. E aí você pagou um ano, Sérgio. Um ano, 12 parcelas de R$3.300. Então você teve um investimento de R$40 mil. Essa carta de R$1 milhão, todo ano ela reajusta pelo índice da construção civil. Em torno de 8%. Então esse R$1 milhão já está R$1.080.000 daqui a 12 meses. E aí você foi contemplado. Você pagou 40, a Ademicon te compra por 30% do valor do crédito. 30% de R$1.080.000, nós estamos falando de R$320 mil. 320 mil menos os seus 40 que você investiu, você teve um lucro de R$280 mil. 700% de retorno. E aí nós fizemos cenários. Porque o Sérgio pode ser contemplado no primeiro ano, mas pode demorar um pouco mais. Qual é a média de contemplação da Ademicon? 5 anos. E aí nós temos um cenário até 7 anos. Então, no pior dos cenários, se você demorar 7 anos para ser contemplado, sem precisar dar lance, tá? Só pelo sorteio, você ainda vai ter um retorno de 50% do seu investimento. Ou seja, se você pagou R$300 mil em 7 anos, a Ademicon te compra essa carta por mais ou menos R$450 mil. Você vai ter R$150 mil de lucro líquido, 50%. Isso é um produto que o mercado nunca viu. Isso é um produto, é um investimento novo. Ninguém nunca investiu em consórcio. Investiu como cliente final, para comprar o bem. Não como investidor para ter lucro com o consórcio. Por que a Ademicon fez isso? Aí eu volto lá atrás, mostrando que se eu tenho uma demanda de cliente que quer comprar carta contemplada à vista, eu garanto que eu compro a sua carta como investidor, porque eu já tenho gente esperando para ficar com essa carta. E aí ela garante, a Ademicon te compra, te garante a recompra dessa carta. Hoje, em Muriaé, do prazo que eu peguei 4 milhões para esse empreendimento de Tiradentes, até hoje, eu estou falando de 6 meses. Nesses 6 meses, a gente foi para Curitiba, apresentou a Zona da Mata para a empresa, mostrou o potencial da nossa região e, pela nossa grata surpresa e até alegria, eles nos convidaram a fazer a expansão das agências de investimento da Ademicon para a Zona da Mata. Então, tem 2 meses que a gente iniciou as operações em Muriaé. A nossa inauguração vai ser agora, em março ainda. Mas nós já comercializamos em Muriaé R$10 milhões. Desses 10 milhões, 9 milhões foi para investidores. Para você ter ideia da proporção. O Dixon, dentro dessa sua análise aí, que você deu como exemplo de 1 milhão, como investidor, seria mais interessante para mim, ao invés de pegar 1 milhão numa carta, eu ter 10 cartas de 100 mil? Exatamente. Ou 10 aquisições de 100 mil reais? Exatamente isso. A pergunta que nós fazemos para o cliente é: quanto que você pode investir confortavelmente por mês que cabe no seu orçamento familiar? E aí você vai me dizer, Dixon, hoje R$2 mil eu fico confortável para investir. E aí eu vou dizer, olha, então em vez de fazer exatamente o que você disse, uma carta de 1 milhão, porque aí você vai concorrer nos sorteios, né, pelo sorteio livre, pelo lance embutido, pelo lance fidelidade, são 5 modalidades de contemplação por mês. Se você compra uma de 1 milhão, você concorre com uma carta, exatamente. Mas se você diversifica isso em 10 cartas de 100 mil, você está concorrendo
multiplica por 10 a sua oportunidade. E aí você vai ter uma garantia, pela gestão que nós fazemos para contemplar os clientes, que você nos primeiros 2 anos vai ter 2, 3 cartas contempladas. No terceiro ano você vai ter ali mais 2 cartas. Ou seja, você não precisa de contar com a sorte só em uma. E aí você vai multiplicando esse investimento, Sérgio. Outra coisa que eu acho interessante também, se eu estiver errado, você me corrige, claro, que no meio do caminho, se você tem ali, por exemplo, um investimento de 10 cartas de 100 mil, isso a grosso modo, e você entendeu a necessidade de negociar 2 ou 3 cartas, então eu acho que você ganha também uma flexibilidade de estar vendendo 2 ou 3 cartas à medida que elas forem sendo contempladas, sem ficar com esse valor todo retido, tendo a oportunidade de ganhos próximos de 30% do valor investido. Não, 30% não é do valor investido, é do valor final do bem. Do valor final do bem. Isso. Então, sobre o investido é de 50% a 700%. Sim. Então, eu entendo que essa proposta, ela acaba sendo para o investidor o maior nível de interesse, para quem faz as contas como você está fazendo aí, eu prefiro ter as 10 cartas porque à medida que eu for sendo contemplado com 1, 2, 3, eu entendo que eu vou querer negociar para ter esse lucro e possivelmente adquirindo novos números, né? Vamos dizer assim, novas cartas. Nós já temos cases de sucesso na empresa de clientes hoje que já pagam mais de 30 mil reais por mês de investimento. Começaram com R$1.000 por mês. Eu tenho clientes hoje que têm 32 milhões em patrimônio de consórcio conosco e começou exatamente com cartas de 100 mil. Você foi perfeito na sua colocação. Porque se você tem diversificação em cartas menores, vamos trazer o cenário para 100 mil então. Uma das 10 cartas foi contemplada no primeiro ano. Você pagou 12 parcelas de R$330, R$4.000 de investimento. Essa carta foi comprada por 32 mil. Você colocou na sua conta, um lucro de R$28.000. Com R$28.000, você pode fazer mais 3 cartas de 100 mil que você tem caixa para pagar essas parcelas dessas 3 novas cartas pelos próximos 3 anos. Ou seja, é uma média que você já vai ter essas cartas também sendo contempladas. Nós estamos falando de multiplicar cada carta contemplada por 3. Então, se a gente levar em consideração uma média de 5 anos para que as suas cartas sejam contempladas, e o cliente começou com um investimento de R$1 milhão, nós podemos considerar cartas de 100 mil. Cartas contempladas, reinvestidas. Nós podemos considerar que num cenário de cada 5 anos desse giro, esse cliente triplica. Ou seja, o cliente que investe em 10 de 100, 1 milhão, daqui a 5 anos isso vai passar para 3, mais 5 anos isso vai passar para 9, isso não tem limite. Né? Porque o lucro que ele vai ter nas vendas, ele paga o investimento em novas cartas. Isso é uma linha, tá, Sérgio, de investimento. Nós podemos falar também de aposentadoria imobiliária. É o que eu ia te perguntar agora, sobre o que é a aposentadoria imobiliária. A aposentadoria imobiliária, no momento que você tem a sua cota contemplada, você tem o livre-arbítrio de decidir qual é o melhor investimento seu. Eu costumo dizer o seguinte, um cliente que investe em várias cotas, as cotas que contemplam nos 3 primeiros anos, o melhor retorno é a venda dessa cota para a Demicon. Porque se ele é contemplado no primeiro ano, Sérgio, o lucro é de 700%. No segundo ano, 320%. No terceiro ano, 200%. É muito bom. A partir do quarto, ela vem para 130%, depois ela vem para 100%, e no sexto ano, 90%. É muito bom, é muito bom. Mas e se eu disser para você que, já que eu também estou no mercado imobiliário, no mercado de novos lançamentos de empreendimentos, e eu dizer para você que, se você tem uma dessas cartas que contemplada daqui 4 anos, com o reajuste dela, você pega aquele crédito, em vez de você revender, eu digo para você, Sérgio, por que você não pensa em aposentadoria imobiliária? O que é isso? Você comprar um imóvel que traz um retorno na locação em torno de 0,7%, 0,8% ao mês. Exemplo, comprei um imóvel, uma kitnet, um lounge, né? Um loft, em lançamentos que a gente está vendo aí que são sucesso, em torno de R$200 mil.
que me dá um aluguel de R$ 1.500 por mês. Ou seja, o aluguel paga a prestação do consórcio e sobra. E você tem uma lucratividade em dobro, porque você vai ter o aluguel como lucratividade e o imóvel que você comprou como um bem garantido e que valoriza todo ano. E aí, eu aluguei, paguei a parcela do consórcio com aluguel, o que me sobra eu reinvisto em outra carta de consórcio. Isso é aposentadoria imobiliária. Você começa, com os aluguéis dos imóveis comprados, a investir em novas cartas de consórcio, e essas cartas você vai fazendo esse giro de investimento em novos imóveis. Também é uma coisa que poucos conhecem, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui. Eu acho que nas entrelinhas da sua explanação aí você já respondeu. Mas vamos aclarar aqui para quem está nos acompanhando, que é o seguinte. Como transformar o consórcio em capital de giro? Eu acho que o que você falou anteriormente, eu acho que você já disse isso aqui, não como resposta a essa pergunta. Não, eu vou te dizer, não, mas foi muito prudente. Porque nós estamos falando de investimento. Falar de aposentadoria imobiliária e de comprar cartas para revender é investimento. Capital de giro você faz como cliente final. Como empresário, você, Sérgio, pode transformar o consórcio em capital de giro. Como consumidor final, como cliente. Como assim? A Demicon, as cartas de investimento delas são flexíveis. Você não faz um consórcio imobiliário ou um consórcio de veículo já com o bem definido. Eu vou fazer um consórcio da Demicon de uma Hilux 2023. Ou eu vou fazer um consórcio de imóvel para eu comprar tal imóvel. Não, você faz o crédito. E a Demicon, o Banco Central e a regulamentação da lei que regulamenta no governo federal o consórcio, diz que você, desde que aliene o imóvel, você usa o crédito. Então, ele não está dizendo que você tem que pegar o crédito e comprar o imóvel. Ele diz que você tem que alienar o imóvel. Então, se você é um empresário, você tem uma casa, você tem algum imóvel que você pode pegar a escritura e fazer uma alienação fiduciária, você investiu numa carta de R$1 milhão, contemplou aquela carta, você aliena o imóvel como garantia para o consórcio e esse dinheiro você usa como capital de giro. Aí sim, você vai ter um dinheiro barato, sem juros, para você comprar mercadoria, para você reinvestir na sua empresa, fazer o que você quiser. É fantástico para quem quer fazer construção civil, para empresários que querem aumentar as empresas, né, aumentar o estoque através de consórcio. Ô, Dix, a outra pergunta. Existe um público específico, um perfil de investidor para estar adquirindo essa carta ou esse consórcio? Por exemplo, quem tem um menor poder de investimento, ele também pode participar? Claro. Ao invés de pagar 3 mil, 2 mil, ele pagar R$200 por mês, claro. Né? O mercado está para todo mundo, exatamente isso. Para quem tem... Hoje nós temos investimento em cartas de consórcio a partir de 80 mil, que a parcela reduzida é R$250. Se você junta um casal, marido e mulher, ou junta aí um pai com um filho, nós estamos falando de cada um poupar R$125 por mês para fazer um investimento de R$80 mil. Porque eu imagino assim, se nós vamos supostamente criar números aqui. Eu imagino que na proporção de 10 pessoas com o potencial e a visão de investidor em condições de pagar uma parcela de 5 mil mês, nós vamos ter muito mais pessoas que vão adquirir muito mais cartas com um poder menor e o resultado final para todo mundo vai ser maior, para a empresa e para as pessoas que vão comprar várias cartas de crédito com valores menores e ele vai com aquela realidade dele de poder pagar aquele valor mensal muito aquém do que 2 mil, sendo R$200, exato. Ele também muito rapidamente vai crescer. Exato. Porque R$200 de prestação hoje, com uma carta contemplada que seja no valor de R$80 mil, ele vendendo isso aí com 30%, vai para quanto? 24 mil. R$24 mil. Então, onde que você tendo uma casa de crédito no valor de 80, você, com uma parcela de 200, 300, você vai conseguir um retorno desse? 2 mil a 5 mil, vamos dizer assim, até ser contemplado e vende por 24, 25 mil reais. Olha o lucro que tem. E aí ele reinveste isso. Então, uma das coisas que eu achei mais interessante foi isso, é que a proposta ela é para o pequeno, médio e grande
investidor. Nosso produto é para quem tem sonho. E todo mundo quer ter uma tranquilidade financeira. Seja no momento atual, seja quando aposentar. Hoje, a gente tinha opções como fazer uma previdência privada, como colocar o dinheiro num CDI a 1% ao mês. O cara que já é mais ousado, ele vai investir em ações da Bolsa, criptomoeda. E eu nossos clientes, eu tenho clientes que investiam muito na Bolsa e estão investindo tudo em consórcio. E é isso, né? Quanto que você vai aposentar? Recolhendo dinheiro ali hoje para o governo. Né? Agora, dos itens que você citou aí, por exemplo, com relação à aplicação de recurso e a realidade de retorno com essa margem de lucro, não tem produto concorrente. Exatamente. Hoje, o melhor cenário, o melhor investimento para quem quer ter um retorno a curto e médio prazo, e pensando até numa aposentadoria imobiliária, ou num investimento realmente em grandes valores, eu não tenho dúvida que o consórcio, como investimento hoje, além de ser o mais seguro, o risco é zero. Hoje nós estamos regulamentados pelo Banco Central. Como eu já te disse, você paga uma parcela sem taxa nenhuma. Você foi contemplado, você revende ou compra um bem. Então, hoje a gente investe numa ação, acontece o que aconteceu com Americanas, e aí? Né? Ou seja, o consórcio não tem isso. O consórcio não traz risco. E com esse retorno que você mesmo disse, eu não tenho dúvidas, como tantos clientes que nós já temos na região da Zona da Mata, não vou nem dizer Brasil, porque a Demicon hoje está uma potência. Só no Big Brother Brasil 2023, o investimento da Demicon é 50 milhões de reais. Né? Nós participamos ano passado de uma prova do líder. A empresa faturava por mês em torno de 600 mil reais comercializados. A empresa deu um boom para 1 bilhão, era 500 milhões. Depois do Big Brother ano passado foi para 1 bilhão e hoje a empresa já está em 1,5 bilhão por mês. Então, olha o potencial que essa empresa, que a Demicon, fez em fazer com que o consórcio, que era conhecido para apenas adquirir o bem, se tornasse o melhor e o investimento da atualidade. Ô, Diego, uma outra pergunta. Considerando o cenário nacional, né, do Brasil, com a mudança da política, falando de macroeconomia, que eu entendo pouco ou quase nada, tá? É uma pergunta mesmo de curiosidade, porque eu acho que quem está em casa nos assistindo deve ter esse tipo de curiosidade também. Sobre a segurança de realizar um negócio num país onde a gente está numa fase de transição política, com uma economia instável, caminhando não sabemos para onde, a bem da verdade. E qual que é a sua opinião e a sua visão com relação ao que a Demicon propõe com relação à garantia dentro dessa visão da macroeconomia no Brasil? O consórcio já é conhecido como a solução para você poupar e você adquirir patrimônio. Já era conhecido. Exatamente no cenário atual, com a Selic do jeito que está, nas alturas, com essa instabilidade política, o consórcio é o produto do momento por isso. Primeiro, por não oferecer risco. Segundo, por você pagar um valor sem taxa nenhuma para a Demicon até a contemplação. E você ter a opção de investimento na hora que for contemplado. E aí, independente se o cenário ele é favorável, se o juros está alto ou está baixo, quando eu te digo que você investe um valor com risco zero, sem pagar nenhuma taxa, com o retorno garantido, e que na hora que você contempla, você escolhe o investimento, isso se torna o melhor produto. E mais, Sérgio, consórcio é diferente de um financiamento, que se você parar de pagar, você perde. O banco vai lá e te penhora. Não é assim? O consórcio não. O consórcio pode acontecer uma calamidade com você, um problema seríssimo, e você diz assim, eu não consigo continuar pagando o consórcio. Tudo que você pagou até naquele momento, ele fica investido, sendo reajustado anualmente, e no final do grupo você recebe tudo com correção. Mas será que não seria interessante, como estratégia, num momento de dificuldade desse, vender essa carta?
Desde que for sim, contemplada. contemplada. Só se ela for Mas tem estratégias para a gente contemplar. Aí o cliente nos procura, a gente dá essa solução, sim. Acho que é isso, você entendeu bem. Por isso que o consórcio hoje da Demicon, por essa opção, é a única, tá? É a única empresa do Brasil. Lembrando que consórcio é um produto genuinamente brasileiro. Não existe consórcio nos Estados Unidos, no Canadá, em lugar nenhum. Né? Ele é regulamentado pelo Banco Central, uma lei federal, só existe no Brasil. Então ele é menino dos olhos. E além disso, a Demicon, que é pioneira no consórcio de imóveis e de caminhões e carretas e tratores pesados, ela deu essa solução que através do investimento, porque ela é a única empresa que recompra. Se você tiver um consórcio da Caixa, do Banco do Brasil, for no seu gerente e disser assim, olha, minha carta contemplou, quero te revender essa carta. Eles não são autorizados a fazer isso. E aí não tem como você revender para terceiro, né? Isso já é garantido. Principalmente com uma margem de lucro, né? Exatamente. Porque na oportunidade a pessoa que se aperta e que tem ali que quer vender, exato, o possível comprador, ele pensa assim, ele está vendendo, ele está apertado, eu vou comprar dele por um valor menor. Eu vou ofertar para ele um valor menor. Então, a possibilidade de perda é também... E é coisa muito documentada, real, né? Quando você investe comigo em consórcios, e aí eu já te pergunto, no sistema, na hora de fazer a sua cota, eu já pergunto, você vai usar o crédito, sua intenção é para comprar bem, aposentadoria imobiliária ou investimento? E você diz, não, eu estou fazendo para investimento. Contemplou a proposta com o mínimo de 30% do valor do crédito, ela chega para você no mesmo dia. É bem bacana. É liquidez, né? Total. Garantia. Total, garantia e liquidez. Do dinheiro de volta com lucro. É isso aí. Eu fui o primeiro cliente, né? Peguei 4 milhões para esse empreendimento de Tiradentes. Claro que não era para mim, era para a empresa que eu prestava serviço. Foi aí que eu conheci a Demicon e aí você me disse dessa visão empreendedora. Eu mudei o papel, né? Eu disse para o Rafael, que é o diretor nacional, falei, deixa eu te falar, como cliente eu peguei 4 milhões. Agora eu queria te convidar para viajar comigo, conhecer a Zona da Mata, porque eu quero sentar do outro lado. Como é que eu faço para levar as agências da Demicon para a Zona da Mata? E aí ele aceitou o convite, rodamos em Juiz de Fora, Lavras, Conselheiro Lafayette, Ubar, Muriaé, né? E ele viu o potencial dessas cidades, tanto que a gente abriu agora, né, a agência de Muriaé, vamos inaugurar São João del Rei, no segundo semestre já Juiz de Fora e Conselheiro Lafayette. E aí tornei cliente. Hoje, eu, a Hélia, os nossos gestores que trabalham conosco já na agência, a gente abriu uma agência linda na Barra, ali na Benedito Valadares, debaixo do edifício Máximos ali, né? Falecido José Braz ali, aquele prédio novo, lindo ali, a gente abriu uma estrutura ali, uma agência lindíssima. Ao lado da Remax. Ao lado da Remax. E os nossos consultores, eu costumo dizer que os primeiros clientes investidores são eles. Você pode chegar hoje para qualquer consultor nosso da Demicon e perguntar quanto que você tem investido hoje em cartas da Demicon. Eu te garanto que ninguém hoje investe menos de 300 mil reais. Ô Dixon, você já falou do endereço, né, onde vocês estão locados ali no edifício Máximo, na Barra. E nas redes sociais, né, para quem está nos assistindo, onde que as pessoas podem entrar e conhecer um pouco mais da empresa e do tudo nas redes sociais, né? A Demicon Muriaé. Ok. Instagram, né, a gente está preparando bastante material, a gente está com uma empresa parceira. O produto é tão bom, Sérgio, eu vou aproveitar esse gancho. Vou fazer o marketing um pouquinho da empresa, porque é um cliente. Isso aqui é fantástico. Nós somos procurados pelo Felipe, dono da Two Space, uma empresa que presta serviço para grandes marcas da nossa região. E ele quis conhecer o nosso produto. E aí, depois que eu apresentei a Demicon para o Felipe como investimento, ele disse assim, eu quero ser cliente de vocês, eu quero investir em tantas cotas. E aí eu disse o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, já que eu quero também que você preste serviço para nós, de tráfego pago, de mídia social, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma permuta então. Quanto que você quer fazer de investimento? E aí eu vou fazer um investimento em algumas cartas para você em troca do trabalho que você vai prestar para mim. Olha que fantástico. Nós fomos para contratar uma empresa que viu a oportunidade da Demicon e falou assim, não, vamos trocar o nosso serviço em investimentos. O que você pagaria para nós, você dilui nas parcelas. E hoje eles têm um investimento considerável, né? E já indicaram tantos outros clientes para serem investidores conosco. Então é isso. A Demicon
eu costumo dizer que a gente acabou de chegar na cidade, acabou de chegar na Zona da Mata, e eu faço um convite, porque se não é vender consórcio, é fazer gestão financeira de investimento. É sentar na mesa, olho no olho, como nós estamos aqui, e dizer, Sérgio, quais são seus sonhos? Qual é a sua perspectiva financeira futura? Nesse momento, te ouvindo exatamente com esse item que você falou agora aí, seria como que nós podemos fazer uma parceria para ter você como nosso parceiro aqui da TV Zona da Mata. Tá aceito o convite. Tá certo? Vamos pensar no investimento. Não é? É isso aí. É isso. Troca de produtos? Sim, né? sem dúvida. É um caminho que você acabou de citar aí. Então, isso. Vamos vender e comprar. É isso. A gente precisa, eu costumo dizer que, como você me perguntou, todo mundo é cliente da MCOM, todo mundo quer poupar, todo mundo quer investir, todo mundo quer adquirir patrimônio, todo mundo quer estabilidade financeira. E aí está feito o convite para conhecer a agência. A gente tem uma agência hoje realmente breve, muito bem... né, a inauguração oficial, apesar de que já está operante, né, com um volume já expressivo de negócios na cidade, na região. A inauguração ela é vinculada à inauguração de várias agências a nível Brasil. Então, os diretores nacional virão. Então, nós estamos esperando a identidade visual da loja, vem toda da matriz em Curitiba. Então, a agência internamente já está pronta. Mas a parte de identidade visual ainda está chegando até agora, a primeira semana de março. Então, provavelmente, a gente vai ter essa inauguração no mês de março. Mas a unidade já está em operação. Os consultores já estão lá para receber a quem queira conhecer a Demicon, queira conhecer as modalidades de investimento. Então, como você já nos fez uma visita e nos convidou para estar aqui, foi uma alegria, mas estamos à disposição. E também, né, quer que a gente faça uma visita na sua empresa, na sua casa, para tomar um café, para apresentar um pouco do produto a Demicon, vai ser um prazer. Ok. Ô, Dix, eu quero agradecer aqui de você ter aceitado o nosso convite aqui, de estar conosco no Fala Comigo. E para você que está em casa nos assistindo aí, qualquer novidade, qualquer surpresa, qualquer informação nova, como o Dix está trazendo para nós aqui no mercado financeiro, vem aqui e fala comigo que a gente está divulgando para toda a cidade, para toda a região. Grande abraço, obrigado por tudo. Eu quero agradecer também a nossa equipe aqui, técnica, que está dando todo o suporte aqui. Obrigado, Lucas, obrigado, Pedro, grande abraço. E boa noite para vocês, um grande abraço. Fique com a gente até o nosso próximo Fala Comigo.